Glória a Deus. Abra sua Bíblia em dois textos. O primeiro deles é Lucas capítulo 15, versículo 17 e 18. Lucas 15, 17 e 18. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, porque agora o pessoal usa no celular também, né? Está escrito assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. O segundo texto é 1 Timóteo 4,16, e eu vou ler, você pode acompanhar aí. Está escrito assim, 4,16 de 1 Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Esses dois textos, nós vemos que ele tem uma similaridade, diz respeito à pessoa. O de Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, cuida da tua vida, tem cuidado de ti mesmo. Então o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo: cuida da tua vida, cuida primeiramente de você, para depois você cuidar dos outros. O texto de Lucas fala da história do filho pródigo. Você conhece a história do filho pródigo, quando o filho mais novo, um dia, ele enfia na cabeça que ele tinha que pegar a herança antecipada e vai embora. Ele vai embora, acredito eu, mesmo que o texto narre de uma forma rápida, eu acho que foi um tempo, eu acho que ele ficou falando para o pai dele, até que o pai dele liberou a herança. Ele viaja e ele gasta aquilo que ele recebeu, e eu creio que não gastou de hoje para amanhã, mas demorou um tempo, na gandaia, na bagunça, e um dia ele se afunda, e vai se afundando, e um dia ele vai lá para o chiqueiro, e quanto tempo ele ficou ali, até que a Bíblia diz, caindo ele em si. Quando ele cai em si, ele diz: puxa, olha onde eu estou, onde eu fui me meter. Quando ele cai em si, então ele fala: vou me levantar, vou voltar para casa e vou falar com meu pai que eu não sou digno de nada mais, porque qualquer funcionário, qualquer empregado do meu pai está melhor do que eu. Então, eu quero falar com você algo que é muito poderoso e transformador na vida de qualquer pessoa, e todos nós precisamos passar por isso. Todos nós precisamos passar por isso, e de vez em quando nós precisamos passar por isso, em algumas áreas. Talvez alguém tenha que passar por isso na vida inteira, mas talvez algumas pessoas passem em algumas áreas da vida. É uma coisa chamada cair em si. Sabe quando a pessoa dá aquele estalo e fala: opa, peraí, está acontecendo. É o cair em si. Todos nós temos que cair em si, vez ou outra. Todos nós temos áreas em que precisamos cair em si. E todos nós podemos experimentar algo transformador, que é cair em si em Jesus. É cair em si. O melhor lugar para você cair é cair em si. O que significa cair em si? Em outras palavras seria: o que eu estou fazendo com a minha vida nessa área? Significa isso, cair em si é o que eu estou fazendo com a minha vida nessa área específica, ou é o que eu estou fazendo com toda a minha vida, porque às vezes envolve a vida da pessoa todinha. Toda vez que alguém cai em si, ele muda a sua vida naquilo que o prejudicava, porque o cair em si tem poder de tirar alguém da lama. O cair em si tem o poder de tirar a pessoa de uma situação. O cair em si tem o poder de mudar o futuro de alguém. O cair em si tem o poder de mudar a vida de alguém.
Por isso que uma das coisas tremendas que a Bíblia diz que é a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o convencimento. E quando a gente cai em si, por obra do Espírito Santo, isso é poderoso, é transformador, é algo que muda a vida de uma pessoa por completo. Por isso que nós devemos entender algo muito claro, que todos nós temos áreas da nossa vida que o Espírito Santo ele vai dando um toque para que a gente caia em si e fala: opa, o que eu estou fazendo com a minha saúde? O que eu estou fazendo com as minhas amizades? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com o relacionamento com meu filho, com a minha filha, com meus pais? O que eu estou fazendo com o coração da minha mãe, do meu pai? O que eu estou fazendo com o meu casamento? O que eu estou fazendo com o meu futuro financeiro? O que eu estou fazendo com o meu relacionamento com Deus? O que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? São áreas que o Senhor quer que a gente caia em si. Porque não existe uma vida cristã em que o Espírito Santo não esteja falando, porque a gente precisa mudar. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu prossigo para a perfeição. Mas é um caminho que é uma perseguição à perfeição. É um aperfeiçoamento. Não existe uma pessoa que viva a vida com Jesus que não tenha que evoluir em várias áreas da sua vida. O que eu estou fazendo com a minha profissão? Todos nós podemos e devemos cair em si. Quem está entendendo, diga amém. Como estão as áreas da sua vida, da minha vida? Alguns exemplos que eu quero citar para você. O primeiro, o filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo claro de alguém que tinha que cair em si. Ele estava bem na casa do seu pai. Ele estava bem dentro da casa de sua mãe. Mas era um menino. Sabemos quantos anos tinha. Quando eu digo menino, às vezes o cara pode ter 40, 50 anos, ser um menino dentro de casa, né? Mas era uma pessoa que estava lá. O pai dele provavelmente era um homem de posses, tinha empregados, tinha pessoas que trabalhavam para ele. E esse rapaz, ele queria porque queria aquilo que o pai poderia lhe dar. O filho pródigo, ele cai em si, ele diz: eu preciso voltar a ter comunhão com meu pai. Por quê? Porque o relacionamento que esse rapaz tinha com o pai era baseado naquilo que o pai tinha de bens. Esse rapaz aqui, ele queria estar perto dos bens e não do pai. Sabe aquela pessoa que busca Deus por aquilo que Deus pode te dar e não por aquilo que ele é? Era esse rapaz aqui. Ele queria ter um relacionamento com o pai dele baseado naquilo que o pai tinha. E o que acontece com ele? Ele fala: um dia eu vou embora. Quantas pessoas vieram até Jesus porque falaram que Jesus dava aquilo outro e não sei o que? Jesus vai fazer você casar, Jesus vai fazer você ficar rico, Jesus vai curar e vai deixar, você não vai ter nenhum problema mais. E naquele momento ele vem a Jesus, mas ele não tem nada daquilo que ele achava que Jesus tinha a obrigação de dar para ele. Ele fala: vou sair fora. Se você vê aqui nas 3 parábolas, o pastor da ovelha foi atrás da ovelha. A mulher que perdeu a moeda varreu a casa até achar a moeda, mas o pai não foi atrás do filho. O pai não foi. São as parábolas das coisas perdidas. Se você vê, a ovelha, o pastor foi atrás da 100ª ovelha. Porque a ovelha se perdeu ingenuamente. A ovelha é ingênua. A moeda, a mulher varreu a casa até achar a moeda, porque a moeda se perdeu acidentalmente. Por isso que a mulher foi e varreu a casa. Mas o filho pródigo se perdeu intencionalmente, ele quis se perder. Ele quis sair fora. E quando ele saiu fora, o pai não foi atrás dele. O pai ficou num portão esperando, mas não foi atrás do filho. Porque o filho quis se perder. Quantos filhos, principalmente nos nossos dias, não valorizam a família que tem? Quantos filhos não valorizam?
Ele não sabe apagar a luz do quarto. E às vezes ele quer dar ordem para o pai e para a mãe. Aqueles meninos enormes, grandes, não lava nem a roupa de baixo que ele usa. Não sabe fazer isso. E às vezes ele acha que o pai tem que dar um monte de coisa para ele. Aquelas meninas, enormes, o dia inteiro no celular. E não valoriza. Então, e quando ele resolve se perder, ele sabe o que ele está fazendo. E por isso, o filho pródigo, ele se perde. Ele vai embora. Imagina ele gastando, perdeu tudo que tinha. E um dia, ele estava afundado. Aí ele diz assim, a Bíblia diz, caindo ele em si. Caindo em si. Irmão, ninguém muda a vida pessoal dele se ele não cair em si. Ninguém muda. A pessoa vai devagarzinho, porque ninguém cai de uma vez. Difícil alguém cair de uma vez na vida espiritual. A pessoa vai caindo na vida espiritual. Um dia ele reclama de uma coisa, outro dia ele reclama de outra coisa, outro dia ele peca e bota a culpa no outro, outro dia ele bota defeito naquilo, ele bota defeito. Se é numa igreja, ele bota defeito no louvor, ele bota defeito na célula, ele vai botando defeito. Depois ele começa a botar defeito na família dele, depois ele vai botando defeito, Dali a pouco, ele chega numa frase terrível e diabólica, que você já deve ter ouvido essa frase. Inclusive o pessoal que está assistindo a gente. Uma frase terrível e diabólica. Ele fala assim: as pessoas do mundo me amam mais do que as pessoas da igreja. Quando a pessoa chega nessa conclusão, ele já caiu. Ele já caiu. Por quê? Na igreja tem luta, dificuldade e tem problema. E tem muito mesmo. Tem muito mesmo. Porque nós estamos pertos. E porque tem o nosso inimigo que não está lá fora. Ele quer estar aqui dentro atacando. Por isso que a pessoa, ela tem que cair em si. Você já não tem que cair em si? Na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, na sua eternidade. Na sua eternidade, uma pessoa muito famosa morreu essa semana. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, de um país de fala espanhola. Ele falou assim: quantos pastores foram atrás dele para falar de Jesus para ele? Ele nunca quis. Ele morreu. A ponto de um dia ele ter fundado uma igreja com o nome dele para as pessoas adorar ele como Deus. Você sabe de quem eu estou falando. Toda vez que alguém for falar de Jesus, ele disse que não precisava. Agora ele está na eternidade. Espero que tenha dado tempo dele orar recebendo Jesus. Porque ele não caiu em si naquilo que ele precisava cair. Filho pródigo, ele caiu em si e disse: preciso voltar para casa. O segundo exemplo, a mulher samaritana. A Bíblia diz de uma mulher que ela tivera vários maridos. E um dia ela vai buscar água na hora mais quente do dia. Jesus encontra com ela. Jesus se encontra com ela e começa a conversar com ela, e ela cai em si. Porque ela tinha tido vários maridos, e o que estava com ela agora não era o marido dela. O filho pródigo caiu em si, voltou para casa. Essa mulher era uma mulher que tinha uma fama difícil na cidade dela. E quando ela cai em si, ela diz assim: preciso pregar para os homens com quem eu tive relacionamentos. Quantas pessoas que você, lá atrás, você conheceu antes de você conhecer Jesus. E se você cair em si, e você falar assim: olha, eu preciso falar de Jesus para aquelas pessoas. Essa mulher aqui, ela estava na presença de Jesus e não sabia quem era Jesus. Ela conversou com Jesus e não sabia que ela estava conversando com Deus eterno, que é Jesus.
E quando ela caiu em si, na presença de Jesus, a primeira coisa que ela fez, ela falou assim: eu tive essa fama até hoje, e agora eu preciso voltar para falar de Jesus para aquelas pessoas, para eles verem a transformação na minha vida. Essa é a verdadeira conversão. A verdadeira conversão é você mostrar para as pessoas que você teve um encontro pessoal com Jesus. Essa mulher, ela teve má fama, ela estava afundada no pecado. Se você viver debaixo do pecado e não cair em si, o pecado vai te destruir. Se você estiver na presença de Jesus e continuar no pecado, esse pecado vai te destruir. O adultério destrói, a pornografia destrói a vida da pessoa, maus negócios destrói, a mentira destrói, a vida de acusação e de crítica em relação às outras pessoas, sem você saber a realidade, destrói. Ela vai destruindo. O pecado destrói a vida da pessoa. Não adianta você falar: eu estou participando dos cultos, eu ministro na igreja, eu faço isso, faço aquilo, e por isso Deus vai me abençoar. Se você estiver vivendo no pecado, vai destruir a sua vida. Por isso que nós temos que tratar o pecado como pecado. E para que isso aconteça, você tem que cair em si. Não existe uma pessoa que esteja vivendo no pecado e fazendo coisas erradas, afundado na lama do pecado, que vá sair sem cair em si. Porque o cair em si traz arrependimento. E quando você cai em si, você quer levantar. Levantar-me-ei. A primeira coisa que acontece quando alguém cai em si e está afundado na lama do pecado é querer se levantar. Ele não quer ficar com a cara afundada na lama. Ele fala: vou me levantar. A segunda coisa, e eu vou ter com meu pai, eu vou lá conversar com meu pai. A segunda coisa, ele vai conversar com Deus. A terceira coisa, ele se humilha diante de Deus. Não existe uma pessoa que Deus levanta se mesmo ajoelhado ele estiver no orgulho. Porque coisa desgraçada é uma coisa chamada orgulho. É orgulho. E o orgulho sempre, a pessoa sempre baseia o orgulho nele em coisas humanas. Pode ver. A pessoa sente orgulho da sua beleza física, ele sente orgulho da sua posição social, ele sente orgulho da sua área financeira, ele sente orgulho do seu conhecimento, ele sente orgulho de quem ele é diante das pessoas, ele sente orgulho de um monte de coisa, das suas origens, da sua cor, sempre baseado nisso aí. Mas para Deus isso não vale nada, porque Deus, ele ouve um coração contrito e quebrantado, mas ele não ouve argumentos. Deus não dá ouvido para desculpas. Deus não dá ouvidos para argumentos. Deus dá ouvido a um coração contrito e quebrantado. É isso que Deus dá ouvido. Você pode ver que a mulher samaritana, ela foi argumentando com Jesus, foi argumentando, Jesus toca na ferida dela. E quando ela diz, ela cai em si. Sabe qual é a hora que ela cai em si? Quando ela deixa o seu cântaro ali. Ela deixou o jarro que ela foi buscar água e foi correndo na cidade. A hora que ela largou, ali estava apontando, ela caiu em si. Deu um estalo nela, falou: eu vou lá falar para aqueles homens quem é ele, quem é Jesus. Porque cair em si faz você largar aquilo que te prende. A mulher samaritana largou o cântaro porque ela caiu em si. A terceira pessoa que cai em si é Zaqueu. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 7 e 8, versículo 8 diz assim: entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu cai em si e diz: preciso reconquistar as pessoas. Zaqueu não tinha problema financeiro, Zaqueu não tinha problema de enfermidade, Zaqueu não tinha problema de
de familiar, tudo indica, ele tinha uma casa boa, constituída. Zaqueu não tinha, entre aspas, problema nenhum com quem quer que seja, a não ser com os do seu povo. O povo dele achava que ele era traidor porque ele cobrava imposto para os romanos. E os romanos não consideravam porque ele era um traidor do seu próprio povo, então ele era só um objeto para ser usado. Mas ele caiu em si. Quando Jesus entra na casa dele, é até baseado naquela música Entra na Minha Casa, né? É baseado em Zaqueu. Zaqueu, ele recebe Jesus, e quando Jesus entra, a Bíblia diz que ele fala assim: Senhor, eu nem sei se eu peguei dinheiro dos outros, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudo e muito mais. Por quê, filho? Porque quando a gente cai em si, até aquilo que você acha que você fez de errado, você vai vasculhar para você consertar. Porque quando a pessoa cai em si, ele não tem argumentos. Fala, não sei, de repente, ele não se esquiva. O cair em si é uma mudança aqui, ó. O verdadeiro arrependimento leva você a querer acertar, a você consertar, você restituir, você devolver. O verdadeiro arrependimento valoriza a alegria de ter encontrado com Jesus, muito mais do que a alegria de você reter aquilo que te trazia alegria, que não era de forma correta. O verdadeiro cair em si leva você a romper com aquilo que entristece Jesus, mesmo que as pessoas digam não tem nada a ver. O verdadeiro encontro com Jesus, o verdadeiro cair em si, leva você a vasculhar à procura de coisas que você tem que consertar, e não leva você a procurar, a cobertar aquilo que entristece Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa um dia, eu cheguei, perguntei para ele: você fez isso de errado? Ele ficou furioso. A pessoa ficou furiosa e falou assim: pastor, quem é que foi falar da minha vida para você? Eu perguntei: mas você fez isso? Ele disse: eu fiz, mas ninguém tinha nada que falar com você. Eu falei: tem um problema aí. Você está com mais raiva de ter sido descoberto do que aquilo que o pecado está causando no seu relacionamento com Deus. Você está com mais raiva de ter sido exposto e descoberto do que com o pecado que está estragando o seu relacionamento com Deus. Você está direcionando a sua ira para o lado errado. Você deveria direcionar a sua ira ao pecado, porque você pode quebrar o seu relacionamento comigo, mas se você quebrar com Deus, como você está tentando acobertar, você vai viver na miséria espiritual. Por quê, irmão? Porque Zaqueu, ele vivia uma vida de poucos relacionamentos. Ele achava que não precisava de pessoas. Era um orgulhoso. Era uma pessoa de poucas amizades. Ele valorizava mais as suas posses do que suas amizades. Zaqueu, ele declarava que estava tudo bem, mas ele tinha um vazio no coração. Era uma pessoa triste. Mas o dia que ele cai em si, ele fala: eu sei que está estragando a minha amizade com as pessoas, eu vou devolver muito mais do que eu recebi. O pecado tem que levar você a cair em si. Onde está o pecado? Pastor, é difícil ouvir falar de pecado. Não é politicamente correto mais nas igrejas. Não é um assunto que agrada as pessoas. Não é um assunto que agrada as multidões. Mas entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa. O diabo, ele está tentando fazer o pecado ser menos ofensivo a Deus, no seu coração. Primeira coisa, ele está lutando para que no seu coração o pecado seja menos ofensivo para Deus. Ele está tentando fazer o céu ser menos atraente. E está tentando fazer com que o inferno seja menos assustador.
Porém, o Espírito Santo, ele luta no seu coração para que você tenha nojo do pecado, ojeriza do pecado. O Espírito Santo luta no seu coração para cada vez mais fazer com que o inferno seja pavoroso, horrível. Porque o inferno nada mais é do que a ausência completa de Deus. E ele procura fazer no seu coração com que o céu seja atraente. O diabo está tentando fazer com que as vãs filosofias elas dominem a sua mente e o seu coração, prometendo uma transformação que nunca vai acontecer, e uma mudança que nunca vai acontecer. Me mostre uma pessoa que vive à base de frases de positivismo e cresça espiritualmente falando. Ele pode crescer em outras áreas, profissionalmente, ele pode crescer em muitas áreas, mas espiritualmente não. Porque não existe uma frase que te aproxima de Deus, mas essa aqui aproxima. Você já viu? Vai lá na cadeia, vai lá nas prisões e veja qual é o livro que mais transforma a vida de detentos. Vai lá, vê se é um livro, Meu Pé de Laranja Lima, os livros de Dom Casmurro, esses livros de autores tremendos, vê se eles transformam. Vai lá na cadeia e vê se todas essas frases de positivismo estão transformando a vida de preso. Mas vai lá, você vai ver preso chorando de terno enorme que ele pediu para alguém levar, porque ele quer ser pastor na cadeia. Vai lá e veja se música de Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, transforma a vida de preso. Mas vai lá na cadeia feminina, vai lá na cadeia masculina, vê os caras cantando, entra na minha casa, entra na minha vida, vê se funciona. Qual é o livro que mais impacta todas as prisões do mundo? Quantos pastores que eu conheço, ex-detento, ex-traficantes, ex-assassinos, cheio de tatuagem, com um terno enorme, ele entra na cadeia e fala: eu estava aí também, mas uma Bíblia caiu na minha mão, pregando com português não muito rebuscado, com lágrimas nos olhos, fazendo apelo. Quantos presidiários são transformados por esse aqui, ó? Tem que cair em si, tem que cair em si em direção à palavra, tem que cair em si e dizer: eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando. Tem que cair em si dizendo: eu estou brincando com o pecado. Tem que cair em si: eu não tenho largado aquilo que Deus falou para eu largar, e eu não tenho buscado aquilo que o Senhor falou para eu buscar. Tem que cair em si. Olha a vida desse rapaz aqui, tudo estava em ordem na vida dele, até que Jesus entra na casa dele. Quando Jesus entrou, ele disse: qual é o sinal de que ele caiu em si? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo muito mais. Esse é um sinal de uma verdadeira conversão. Sinal da verdadeira conversão: arrependimento do pecado. Sinal de verdadeira conversão: não fica justificando, arranjando desculpas. Sinal de verdadeira conversão é não ter vergonha de Jesus. Sinal de verdadeira conversão: fome e sede pela palavra, pela oração. Sinal de verdadeira conversão: querer testemunhar para as pessoas mesmo que elas venham zombar. Sinal de verdadeira conversão: nojo do pecado, amor pela santidade. Sinal de que você está indo para o céu. Sinal de verdadeira conversão: abandono das coisas que te atrapalham de você estar perto do Senhor. Zaqueu,
Quando ele caiu em si, ele disse: eu preciso reconquistar corações de pessoas. Davi caiu em si. Quando ele caiu em si, ele disse assim: preciso me arrepender para continuar servindo a Deus e o povo. Davi era rei. Um dia ele olha para uma mulher chamada Batseba, e ele, da posição de rei, ele manda buscá-la, ele a violenta. Para mim foi um estupro que ele cometeu. Ele fecha a boca, dá um jeito do marido dela morrer e fica quieto. Tudo estava bem, humanamente falando, com o pecado. Sabe aquele pecado que a pessoa consegue esconder de tudo e de todos, que resolve? Sabe aquele pecado que ninguém vai falar, porque você deu um jeito de ninguém ficar sabendo? Sabe aquele pecado que já é do passado, faz um ano, passou, outra coisa, já resolveu. Vida que segue. Com pecado inconfesso, não existe vida com Deus que segue. Com pecado inconfesso, não existe vida com Deus que segue. Não existe. Com coisa errada, não existe vida com Deus que segue. Tem que ser consertado, tem que ser restituído, tem que ser arrependido. Davi estava com tudo resolvido, provas tinham sido escondidas, ninguém mais falava sobre isso, mas Deus estava vendo. Uma vez uma pessoa procurou e disse: pastor, mas faz mais de 10 anos. Eu falei: 10 anos não apaga pecado. O que apaga pecado é o sangue de Jesus que purifica. Você tem que acertar. Conserta. É melhor a dor do conserto do que a dor da separação com Deus. E ele então estava com tudo certo, provas escondidas, problema resolvido, vida que segue. O verdadeiro arrependimento leva a uma vida de verdadeiro serviço a Deus e ao povo. Aí um dia chega um cara, conta uma história para Davi. Davi era um rei. Quem poderia mexer com um rei? E bota o dedo na cara dele, fala: você é o homem. Davi cai em si. Quando ele cai em si, Salmo 51: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei, e fiz ao que aos teus olhos parece ser mal. Torna a dar-me a alegria da salvação, purifica-me. E Davi caiu em si. Quais são as coisas que eu tenho que cair em si? O que você está fazendo com a sua vida com Deus? O que você está fazendo com a Bíblia que está em tuas mãos? O que você está fazendo com o tempo que você tem, que você pode tirar um tempo a sós com Deus? O que você está fazendo com as pessoas que te cercam, que não conhecem Jesus ainda? O que você está fazendo com os dons, talentos, oportunidades que o Senhor já te deu? O que você está fazendo com a comunhão com Cristo? O que você está fazendo com a tua saúde, com a tua profissão? O que você está fazendo com o seu casamento? Qual é o rumo que você está dando, minha irmã, meu irmão, com o seu casamento? Relacionamento com seus filhos, relacionamento com seus pais. Nós temos que cair em si, em áreas da nossa vida. O que você está fazendo com a sua área financeira? O que você está fazendo com a tua igreja, com seus vizinhos? Você vê que o filho pródigo, ele caiu em si quando ele foi para a lama. Você não precisa ir para a lama com a cara no meio dos porcos, comendo lavagem para cair em si. Não existe buraco verdadeiramente profundo para quem cava. Porque
Porque se você cavar, você vai afundar mais. Pecado é assim. Não existe limite para cavar no pecado. Como não existe limite para você subir. Quando nós vamos cavando no pecado, sempre vai afundar um pouco mais. Não existe forma para subir do poço do pecado, a não ser uma coisa chamada cair em si, arrepender e se converter dos maus caminhos. A mulher samaritana, o filho pródigo caiu em si porque ele foi para a lama. A mulher samaritana, ela caiu em si quando ela teve um encontro com Jesus. Zaqueu caiu em si quando ele foi visitado por Jesus. Davi caiu em si quando ele foi confrontado pelo profeta. Nós não precisamos ser confrontados por profetas, se bem que Deus pode fazer. Nós podemos cair em si num culto como esse, no nosso tempo a sós com Deus. Mas nós precisamos cair em si. O que eu estou fazendo com o meu ministério? Todos nós temos ministérios. Caia em si. Busque cair em si. Quando isso acontece, você fará o caminho de volta. Porque ninguém que cai em si, sendo filho de Deus, vai ser automático, você tem que voltar. Filho pródigo está afundado na lama. Eu acredito que ele tinha feito amizades, as pessoas tinham ajudado ele a torrar o dinheiro todo, e agora ele estava querendo comer lavagem, por causa daquilo que ele tinha se metido. Mas um dia, quando ele estava ali na lama, querendo se alimentar com a comida dos porcos, eu acho que ele olha para cima e fala assim: onde eu cheguei? Não importa onde você chegou, sempre tem um caminho de volta. Não importa o quanto você afundou, sempre você pode sair dali. Sempre, sempre. Deus não considera ninguém bagaço. Aí ele fala assim: puxa vida, eu imagino esse rapaz, um rapaz que tinha as mãos que não tinha nenhum calo. Os pés desse moço sempre andaram calçado. Agora ele estava de quatro ali no meio da lama. Quando ele cai em si, ele fala assim: eu vou me levantar. Ele se levanta, todo embarreado. Eu estou aqui entrando dentro do texto. Eu imagino assim quando eu leio o texto. E ele sai e ele vai falar para os donos dos porcos. Eu acho que a mesma roupa que ele estava, embarreada, porque alguém que chega ao ponto de querer comer comida de porco só tinha aquela roupa do corpo. Ele fala: ó, estou indo embora. Aqueles amigos que estavam ali começam a ser usados por Satanás, como qualquer um de nós tem amigos que vai ser usado pelo diabo. Pessoas que vão zombar, pessoas que vão te chamar de uma série de coisas. Você é bobo. Você acha que o teu pai vai querer você de volta? Você torrou toda a sua fortuna, você não tem mais nada lá. Você contou que tudo que era seu, que estava na mão do seu pai, veio para você. Você não pode voltar. Mas eu acredito que ele se levanta. Ele fala: mas mesmo assim eu vou. Porque ele descobriu uma coisa: não tem amizade de quem quer que seja que supera a amizade que Deus te oferece. Não existe perdão que supera o perdão que Deus pode te dar. Não existe braço acolhedor que seja mais acolhedor do que os braços do nosso Pai. Não tem purificação que supere a purificação do sangue de Jesus na nossa vida. Então esse rapaz, ele se levanta. Agora imagine quantos quilômetros ele estava distante do seu pai. Eu acho que ele pode ter viajado vários dias por aqueles caminhos, dormindo ao relento, sem comer.
porque não tinha mais nada. Imagina esse rapaz voltando, e o diabo falando na cabeça dele, falando: não adianta, cara. Quantos perigos esse rapaz passou dormindo ao relento, sem ter lugar para dormir, que não tinha condições financeiras, sem comer. Mas quando ele chega lá na fronteira das terras do seu pai, tem um homem lá. Faça o caminho de volta, irmão. Você que está assistindo, faça o caminho de volta. Se levanta. Ninguém se levanta sem cair em si, e ninguém volta sem cair em si. Tem que cair em si. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua amizade? O que você está fazendo da sua vida profissional? Quais são as coisas que você está colocando no jogo, que você não poderia fazer apostas com ela? Tua família, teu casamento. Não faça apostas com o seu casamento. Nós não temos direito de fazer algumas coisas no nosso casamento. Você não pode. Sabe por quê? Porque nós precisamos cair em si, em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho áreas que eu preciso cair em si. Você também precisa cair em si em algumas áreas da sua vida, em nome de Jesus. Porque cair em si, Deus te fortalece a não entrar mais na pornografia. Porque quando você cai em si, Deus te fortalece a não adulterar mais. Porque quando você cai em si, Deus te fortalece a tapar os ouvidos para os pseudos intelectuais que zombam, te fazendo pensar que você é ignorante, porque você serve Jesus. Porque quando você cai em si, o Senhor te acolhe. Quando pessoas que dizem que são seus amigos viram as costas, porque você está servindo o Senhor Jesus, está vivendo correto. O Senhor te encoraja a falar não para os negócios escusos, alianças erradas. Porque quando você cai em si, você se levanta e você vê o que você estava jogando a sua vida fora. Nós precisamos cair em si, em nome de Jesus.